após uma Acho que teve algum problema novamente da conexão. Vou ver aqui com a Ágata, senão a gente pula a apresentação para o Dr. João Flávio, só ver se ela vai conseguir resolver. Voltou. Então, desculpem. A segunda teoria é a teoria metaplásica, que seriam pacientes que fariam otites médias agudas recorrentes ou otite serosa, que gerariam uma metaplasia desse epitélio respiratório da orelha média em um epitélio escamoso estratificado, gerando colesteatoma. Mas a mais aceita para a formação desse colesteatoma é justamente a que eu citei da perfuração marginal, que é a invasão epitelial. Você tem uma perfuração marginal, a migração das células do conduto auditivo externo ou do epitélio da membrana timpânica para dentro da orelha média, formando o colesteatoma. O quadro clínico dos colesteatomas ele é muito variado. Então, ele vai depender, primeiro, da classificação, se ele é um colesteatoma congênito, se ele é um colesteatoma adquirido, da região onde esse colesteatoma está acometendo. Então, por exemplo, nos congênitos, ele pode ir desde assintomático e o paciente apresentar o diagnóstico apenas como um achado incidental, por exemplo, numa tomografia que ele fez por um outro motivo, ou numa otoscopia realizada no exame de rotina com otorrino, até como primeiro sintoma o paciente já apresentar uma paralisia facial, que é uma complicação. Então, varia muito no colesteatoma congênito. Já no colesteatoma adquirido, o sintoma mais frequente, a queixa que o paciente mais relata é a otorreia persistente, uma otorreia refratária ao tratamento com antibiótico, associado à hipoacusia. A dor, ela não é um sintoma muito recorrente no colesteatoma, mas quando ela está presente, a gente deve sempre suspeitar de alguma complicação para esse paciente. Então, se o paciente relata uma dor muito importante, sempre investigar complicações. E lembrar que o diagnóstico do colesteatoma, ele é eminentemente clínico. Algumas pessoas acreditam que o diagnóstico ele necessite do exame de imagem, não. Ele é feito através de uma boa anamnese associada ao exame físico do paciente. E na anamnese você deve perguntar sobre cirurgias otológicas prévias, duração dos sintomas do paciente, como é essa otorreia, o tempo de duração, se ele tem alguma história de trauma, de perfuração na infância e, além disso, fazer uma boa otoscopia. Para isso, é necessário uma boa limpeza da cavidade. Lembrar, o paciente chegou com secreção, você deve aspirar, limpar bem para você fazer uma otoscopia adequada. E sempre suspeitar de crostas em região atical que não se desprendem após um tratamento adequado com gota otológica. A avaliação audiológica ela é importantíssima quando o paciente apresenta a queixa da hipoacusia e ela normalmente se inicia como uma perda auditiva condutiva, por erosão da cadeia ossicular, sendo que a porção mais atingida é o ramo longo da bigorna. Então, ela começa com uma perda condutiva, mas ela vai progredindo à medida que esse tumor vai se distendendo e vai atingindo a orelha interna. E ele atinge a orelha interna não só por erosão direta, pelo próprio crescimento do tumor, como também pelas toxinas bacterianas das infecções recorrentes que esse tumor faz. Então, ele pode variar também com perdas auditivas mistas, como é o caso aqui, chegando até a perdas profundas. Os exames de imagem, eles vão nos auxiliar para
programação cirúrgica e para avaliar a extensão da doença. Então, a tomografia computadorizada é o exame que a gente mais utiliza para fazer essa avaliação. Então, que ele vai nos fornecer dados de como está a anatomia do osso temporal, da extensão da doença, se existe alguma complicação, para que a gente se programe adequadamente para a intervenção cirúrgica. Então, nesse caso aqui, está mostrando uma das complicações, que é a fístula labiríntica, com a erosão do canal semicircular lateral, uma erosão completa da cadeia circular, erosão do esporão de Chaussée, que é um dos primeiros sinais do colesteatoma adquirido, associado à erosão do tegmen tímpani. Aqui é a erosão do esporão de Chaussée, que muitas vezes é o primeiro sinal do colesteatoma adquirido, e já essas duas outras imagens mostram colesteatoma congênito. Lembrar que o colesteatoma congênito ele normalmente é mais comum apresentado medial à cadeia ossicular. Então, um velamento medial à cadeia ossicular, suspeitar de colesteatoma congênito. Um outro exame de imagem que a gente pode lançar a mão é da ressonância. Ele não é um exame que a gente pede de rotina, mas ele é muito útil para avaliar complicações intracranianas, como eu vou explicar um pouco mais tarde. Além disso, a gente atualmente tem tentado fazer tratamentos cirúrgicos cada vez menores nos pacientes para diminuir a morbidade para eles. Então, a ressonância nuclear magnética vai nos permitir fazer um acompanhamento adequado desse paciente para avaliar recidiva ou não da lesão. Porque na tomografia, o que a gente vai ver é um velamento. A gente não consegue definir se aquele velamento é uma recidiva do colesteatoma, se é um tecido de granulação, se é a secreção. E a ressonância vai conseguir nos dar isso, e que ele vai mostrar o colesteatoma como um hiperintenso em T2, um sinal hiperintenso em T2. Aqui o colesteatoma. E o tratamento do colesteatoma, ele é eminentemente cirúrgico. Obviamente, a gente vai lançar mão do tratamento antibiótico terápico, mas o tratamento é cirúrgico. E a gente pode ir desde cirurgias menos invasivas até cirurgias mais invasivas. Então, em colesteatomas restritos à orelha média, como os colesteatomas congênitos, a gente pode tratar com uma timpanotomia exploradora. Com o advento da cirurgia endoscópica, que Flávio vai abordar, a gente pode também lançar mão de alguns colesteatomas adquiridos primários da região atical, que a gente pode fazer através dessa timpanotomia exploradora, porque o endoscópio nos fornece uma informação mais detalhada da anatomia, podendo permitir a limpeza adequada dessa região. As outras cirurgias é a timpanomastoidectomia, em que a gente abre a mastoide para limpá-la, mas preserva o conduto auditivo externo. Isso para o paciente, quando a gente pode fazer isso, é fantástico, porque mantém a função do ouvido dele. Para a reabilitação audiológica do paciente é maravilhoso, e também para as atividades aquáticas dele, ele vai conseguir ter uma vida normal. Mas, infelizmente, no nosso serviço, que é um serviço do SUS, a gente muitas vezes já pega o paciente com uma lesão maior, já com muitas complicações, com a destruição grande. Então, infelizmente, a gente vai precisar fazer, na maioria dos nossos pacientes do serviço, mastoidectomias radicais, em que a gente vai derrubar o muro e comunicar a orelha média com toda a cavidade mastoide. E lembrar que não só pela lesão, que muitas vezes chega grande num serviço do SUS, mas também pela dificuldade de acompanhamento. Então, se você tem dificuldade de acompanhar aquele paciente é do interior, ele não consegue voltar para você regularmente para fazer esse acompanhamento, não dispõe de condições financeiras de fazer o acompanhamento através de tomografias de ressonância, optar pelo tratamento com cavidade aberta, porque te dá uma segurança, diminuindo a chance de complicação. E por último, a gente vai falar das complicações. Essas complicações, normalmente, elas ocorrem por 3 mecanismos. O mecanismo de compressão direta do tumor, em que o tumor vai se distendendo, comprimindo as regiões e destruindo-as. O outro mecanismo é o bioquímico, em que as bactérias presentes nesse tumor, nas infecções, elas vão liberando toxinas que geram a irritação e o desenvolvimento dessas complicações. E o último é pela atividade direta estimulada pelo tumor, através do seu tecido de granulação, da atividade osteoclástica do osso.
Então, as complicações elas são divididas em intracranianas e extracranianas. Das intracranianas, a mais comum é a meningite, e ela pode ser tanto por comprometimento direto, pela erosão do tumor, quanto por via hematogênica. A segunda complicação mais comum é o abscesso cerebral, e ela é a mais letal delas, e ela normalmente acontece na região temporal ou na região cerebelar, e sempre que o paciente tiver sinais de alterações centrais, sempre pedir a tomografia para afastar o abscesso. A trombose do seio sigmoide, ela pode ocorrer também por erosão direta desse seio ou por tromboflebites das veias emissárias da mastoide que os processos infecciosos geram. O abscesso extradural, normalmente ele é insidioso, ele não dá muito sintoma e muitas vezes é um achado incidental quando a gente faz o exame de imagem para procurar outras complicações, a gente acaba encontrando ele. Bom, as complicações extracranianas, elas são mais comuns. O abscesso subepirostial é a primeira delas. Lembrar que o abscesso subepirostial ele é muito mais comum em crianças nas otites médias agudas, mas o colesteatoma também pode se manifestar, pode complicar com o abscesso subepirostial. O abscesso de Bezold, ele é um abscesso cervical que ele ocorre por erosão das células da ponta da mastoide, prorrogando o processo infeccioso para a região cervical. Então, como ele precisa da aeração dessa ponta da mastoide, ele normalmente é uma complicação que acontece em crianças adultas. A fístula labiríntica é a complicação mais frequente do colesteatoma e o canal mais acometido foi, como eu mostrei lá na tomografia, é o canal semicircular lateral. A petrosite, ela precisa de uma aeração da região do ápice petroso. Isso só acontece em cerca de 30% dos pacientes. Então, é uma complicação menos frequente e uma complicação, embora não tão frequente, mas importante da gente lembrar, é a paralisia facial. Ela pode variar de pouco frequente, desde 1% até 20%, nos casos dos colesteatomas congênitos que atingem a região do gânglio geniculado, do recesso do facial. Então, a frequência dessa paralisia, ela vai depender muito da região de onde o tumor acomete e do tamanho desse tumor. Bom, gente, era isso. É uma conversa rápida sobre colesteatoma, só para fazer a introdução para a brilhante aula de Dr. Flávio. Tá ótimo. Obrigado, Ágata. Parabéns pela sua aula. Foi muito boa. Apesar de ser rápida, acho que conseguiu trazer todos os tópicos importantes da abordagem ao colesteatoma. Me fizeram uma pergunta aqui no privado, pediu para não se identificar, mas na questão da abordagem das complicações da otite média crônica colesteatomatosa, se a cirurgia nesses casos é sempre indicada, né? Ou se é feito o tratamento clínico primeiro e depois, em um outro momento, a cirurgia, se o tratamento inicial não der certo. Depende da complicação. O colesteatoma ele deve ser sempre removido. Mas uma complicação, por exemplo, como a meningite, a gente vai tratar essa meningite para depois abordar o colesteatoma. Se é um abscesso cerebral, a gente vai tratar esse abscesso, vai avaliar com a neurocirurgia a drenagem desse abscesso para depois realizar o procedimento cirúrgico. Mas colesteatoma é igual a cirurgia. Lembrar que é um tumor que ele vai destruir osso, ele vai gerar complicação. Então, se você não tira, ele vai crescer e vai complicar. Então, identificou o colesteatoma, tem que remover. Certo, maravilha. Alguém teria alguma pergunta para colocar no chat antes da aula do Dr. João Flávio? Acho que não. Se houver, a gente pergunta no final novamente. Dr. João, se o senhor quiser compartilhar sua tela para a aula, fique à vontade. Mas que aula fantástica, viu? Parabéns, Ágata, viu? Foi show de bola. Vou aqui compartilhar a tela aqui. Aí aqui, vou colocar aqui já no slideshow aqui. E primeiramente eu gostaria de agradecer ao convite, né, de você, Diego, do Alessandro,
E agradecer as palavras do professor Eduardo, do professor Davi. Eu sou fã do professor Davi também, viu? E do professor Rosário, que isso aí é unanimidade na otorrino do Nordeste do Brasil e do Brasil. Uma pessoa sensacional, não só como cirurgião, mas também como ser humano, né? Um ser humano, como médico e tal. E dando frutos na otorrinolaringologia do Brasil, como vocês, que são alunos dele, como a Ágata, né? Que é a aluna dele. Então, uma coisa muito, muito sensacional. Então, para complementar, porque essa minha aula, na verdade, vai ser uma complementação da aula da Ágata, né? Eu vou falar um pouco sobre o manejo endoscópico dos colesteatomas, mas vindo também pelo lado da embriologia, para a gente tentar entender por que a gente tem a doença ou entender alguns tipos de tratamentos. E foi interessante, porque a cirurgia que eu fiz hoje, eu estava pegando o vídeo, baixando o vídeo aqui do pendrive que eu tinha copiado, ainda não está editado, depois no final eu mostro. Foi justamente um paciente que já tinha sido operado com a cavidade canal wall down, né? E que recidivou e a gente teve que abordar, e eu usei endoscópio também para ver, e foi bem legal. Eu vou mostrar para vocês também no final. Esse aqui é um código QR. Se você pega seu celular e aponta para o código QR, não é que nem aquelas lives do sertanejo que você vai doar uma ruma de dinheiro para o sertanejo, não. Se bem que eu queria que fosse doasse para mim, né? Mas não, na verdade você vai ser redirecionado para o meu canal do YouTube, que se vocês não conhecem, tem muitas cirurgias lá, muitas cirurgias endoscópicas e muitas cirurgias históricas. Então, por exemplo, uma aula, você baixar a cirurgia, uma mastectomia com escopo e martelo e tal, aí você pode baixar e colocar na sua aula, tem muitas coisas. E esse código QR, QR Code, né, o QR Code, você, se apontar a câmera do celular, é redirecionado para essa minha página, sabe, lá do YouTube. Eu sou aqui de Fortaleza, do Nordeste do Brasil, perto de Salvador, né? Gosto muito de Salvador, e hoje uma data muito importante, eu não sei se foi de propósito, eu gosto muito de história. E hoje, dia 2 de julho, né, é o dia da independência do Brasil, de verdade, né? Que os outros brasileiros e que os outros estados não me escutem, mas hoje é que realmente foi a independência, quando a Bahia realmente decretou, né, e voltou para a Federação Brasileira, né? Vou passar isso aqui e tal. Esse aqui são algumas páginas. A página mais importante aqui é a página do Grupo Internacional de Cirurgia Endoscópica de Ouvido. Eu recomendo vocês entrarem na página porque tem muitas coisas interessantes. Primeiro, tem os trabalhos científicos de vários autores que publicaram e tal. E segundo, porque também tem os links de muitos canais no YouTube, de vários outros cirurgiões que fazem também esse tipo de procedimento, as cirurgias endoscópicas de ouvido. E por último, lá embaixo é o meu e-mail. Então, se quiser mandar um e-mail, tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, pode mandar um e-mail que eu respondo. Aí, ó, dia 2 de julho, né? Eu coloquei aqui, é o quadro famoso. E eu não poderia deixar de começar essa aula falando sobre o coronavírus, né? O Covid-19, que é a doença causada pelo SARS-CoV-2. E as semelhanças que há, como eu gosto de história, entre o coronavírus, entre a Covid-19 e a gripe que foi chamada de gripe espanhola, que na verdade nem era espanhola, né? A Espanha pagou o pato de uma coisa que eles não tiveram muita culpa. Mas é impressionante, eu gosto muito de ver e acessar jornais antigos, e com a internet hoje em dia você tem uma possibilidade de ver jornais dos anos 1800, 1900 e tal, e é impressionante, ou são impressionantes, as similaridades que há entre o comportamento das pessoas com relação à Covid-19, à gripe espanhola e à Covid-19. E é tão interessante que as mesmas discussões que a gente tem hoje, ou teve, né, sobre negócio de economia, ou se abre ou não abre a economia, se tem que tratar, se não tem que tratar precocemente, ou se tem que usar algum tipo de proteção ou não tem, se tem que usar máscara ou não tem, tudo isso já estava lá. Tudo isso já podia ser visto nesses jornais antigos, e como spoiler, que eu sempre gosto de dar spoiler no final, a gente sempre vai vencer isso aqui. Sempre, a humanidade sempre venceu todas essas pandemias, e não vai ser essa pandemia que vai ser que a gente vai vencer. Mas uma coisa importante que eu sempre digo é a gente tem que usar os equipamentos de proteção, mas um dos equipamentos que para mim foi mais importante foi a máscara do ouvido, foi nem a máscara do olho e do nariz não, da boca e do nariz não. Por quê? Porque, rapaz, eu nunca vi tanta fake news, tanta nas coisas que eu digo, os especialistas dos cursos empíricos da Universidade do WhatsApp, né? Às vezes o cara nem era médico, né? E dizia, não, tem que tratar assim, assado, com isso, com aquilo e tal. E foi
para mim, eu acho que foi mais complicado, foram mais complicadas essas fake news do que realmente tratar os pacientes. A gente tratou aqui vários pacientes. Confesso que, por exemplo, no dia 13 de maio, essa data para mim ficou marcada, né? Que foi o dia que eu mais atendi paciente, eu baqueei. Eu disse, rapaz, o sistema aqui não vai aguentar. Nesse dia, alguns hospitais privados aqui de Fortaleza fecharam as portas, porque não tinha mais como internar a gente. Eu disse, rapaz, o negócio o bicho vai pegar. Mas, graças a Deus, tudo vem dando certo. Muito provavelmente a gente está numa curva descendente de casos aqui no Ceará, principalmente aqui na região de Fortaleza, né, a capital e a região metropolitana. O interior do estado, algumas cidades estão tendo mais casos, mas eu acho que está tudo mais ou menos aqui, por aqui, sob controle. Lógico, o Brasil é um país continental, então várias cidades ou vários estados vão ter as suas pandemias em momentos diferentes, em momentos distintos. A gente teve a sorte ou o azar, não sei nem como dizer, de ser um dos primeiros a ser afetados, de ser muito afetados, né? Foi aqui o Ceará, Fortaleza, Manaus, Recife, Rio, São Paulo, e graças a Deus a gente também está sendo um dos primeiros a sair desse problema todo, né? E como eu gosto de Star Wars, primeira vez que eu fui usar esses equipamentos de proteção e tal, para fazer cirurgias durante a pandemia, eu me senti que nem o Darth Vader. E o Darth Vader, se você for ver, ele já era visionário. Por quê? Ele já tinha um face shield. O face shield dele já tinha um respirador, então não precisava comprar superfaturar respirador. Usava luva, usava capa impermeável, ou seja, já era um visionário, né? Se ele tivesse aqui na época do Covid-19, da Covid-19, muito provavelmente ele não ia ter problemas. Aqui a Thaís, que é minha esposa, fazendo as anestesias, que também teve que mudar as rotinas e tal, mas foi um aprendizado muito interessante. Eu acho que hoje em dia a gente médico, né, está muito mais traquejado no sentido de compreender esses pacientes, de saber quando tratar esses pacientes, de não causar iatrogenias. Eu estava conversando com um amigo meu, o Ari, que é um intensivista, ele disse que no começo, muito provavelmente, eles estavam usando protocolos de ventilação com os pacientes com base no que a gente tinha de histórico, que era a epidemia do SARS, né? E nessa epidemia, a ventilação tinha que ter um PIP muito alto para abrir o alvéolo para que você pudesse ter a troca gasosa, porque o problema era um problema alveolar, um problema de troca gasosa. Na Covid-19, na verdade, o problema não é um problema de troca gasosa, é tanto que você tem gente com saturação de 90, 80 e algumas coisas por cento, e a pessoa não está dispneica, porque o problema parece ser mais um problema microvascular, de absorção do oxigênio do que dessa troca gasosa propriamente dita. Então, ele falava, o Ari, né? Ele dizia, quando a gente estava colocando PIP muito alto nesse paciente, muito provavelmente o que a gente estava causando era lesão alveolar. E muitos pacientes podiam estar tendo muito mais problemas do que soluções com essa respiração que era feita. Então, hoje, além dos leitos que a gente tem, o sistema foi aumentado de uma forma enorme, pelo menos aqui no Ceará. É claro que não sei, mas acho que houve corrupção, mas o fato é que aumentaram 2.000 leitos de UTIs em praticamente 2 meses, ou seja, muita coisa, né? A gente tem esses leitos e a gente tem também o conhecimento médico, né? A gente agora sabe como tratar de uma forma mais adequada, tem esses eu sempre gosto muito do Star Wars, eu falo dos Colé Wars, né? Os Colestratoma Wars, é uma batalha muito inglória que a gente às vezes luta. Eu tenho meus face shields do Star Wars também, né? Que eu mandei fazer, Darth Vader, com essas coisas todas. Aqui a gente usando, sempre usar o óculos de proteção, 2 máscaras, o face shield. A gente tem o face shield aqui da cooperativa dos otorrinos, e isso é muito importante. Mas uma coisa muito interessante, nos trabalhos que saíram no começo da pandemia, em fevereiro, março e tal, em que as cirurgias foram suspensas e a gente só manteve as cirurgias de emergência, de urgência, eu acabei operando algumas otomastoidites, algumas epistaxes e tal. E nesses protocolos, protocolo da Academia Americana, o protocolo britânico, eles diziam para a gente não usar os drills ou as brocas de alta velocidade, porque isso poderia aerosolizar partículas e você poderia se contaminar de uma forma mais fácil se o vírus estivesse na mucosa daquela mastoide que você fosse abrir. Então, eles recomendavam o uso de escopro, de martelo, de cureta, de instrumentos que a gente não tinha mais visto, ou pouco tinha visto durante a residência, mas como eu gosto de história, eu sempre via esses vídeos históricos em que as pessoas faziam as mastoidectomias justamente para tratar esses abscessos, mastoídeos, essas complicações,
justamente sem broca, sem microscópio, sem endoscópio, sem drills, só mesmo com escopo e com martelo, com curetas, como por exemplo nesse caso dessa mastoidectomia radical, que foi feita em 1934, e que você vê usando o escopo e o martelo, né? De uma forma bem interessante. Então, eu tive que rever esses vídeos até para fazer e acabei fazendo alguns procedimentos. Claro, em criança, o osso é bem fininho, você dava uma curetadazinha, já abria e você já aspirava aquele pus. E eu não, confesso que eu não estava me preocupando em fazer uma cavidade muito bonita. A preocupação mais foi drenar mesmo no pus e lavar essa cavidade. E a gente acabou fazendo alguns casos aqui. Foi uma coisa bem interessante. Outro vídeo aqui mostrando usando uma cureta para fazer esse mesmo tipo de procedimento. Todos esses vídeos estão lá na página lá do YouTube, vocês podem ver. E, lógico, também foram criados as alternativas, como usar as cabaninhas, né? Usar essas alternativas ao microscópio, né? Se as pessoas quisessem usar o microscópio, esse vídeo é do Daniel Lee, para fazer aquela cabana para você fazer o broqueamento. Só que essa cabana ela tem um problema também, porque você vai tirar a mão, né? Sempre você vai tirar a mão para pegar um instrumento. E quando você tira a mão, às vezes você também pode estar aerosolizando. Então, essa pandemia foi um episódio bem interessante. A gente até está com um artigo no Prelo para publicar, do uso do endoscópio, ou seja, o endoscópio ele ficou fortalecido por conta dessa pandemia justamente pela impossibilidade de usar o microscópio de uma forma mais segura durante a pandemia toda, né? Mas eu sempre costumo dizer que a medicina é a ciência das verdades transitórias. O que é verdade hoje, amanhã pode não ser verdade, e o que é mentira hoje, amanhã pode ser a maior verdade do mundo. Eu sempre gosto de mostrar esse vídeo, essa é uma cirurgia de amígdala que era feita há 40, 50 anos. Você vê que não tinha anestesia geral, não tinha intubação orotraqueal, você não tinha bipolar, não tinha coblation, não tinha microdebridador, não tinha todos esses instrumentos que a gente usa hoje. E você vê que era uma cirurgia mais rápida. Um bom cirurgião era um cirurgião que era mais rápido, justamente para o paciente não aspirar o sangue, não ter problemas maiores, né? E se você mostrar esse vídeo hoje para uma mãe de um paciente, muito provavelmente ela não vai deixar você fazer a cirurgia na filha dela. Isso era a verdade há 40 anos atrás. Hoje em dia não é mais a verdade. Por mais que você faça a mesma coisa, você não faz mais do mesmo jeito. E isso é a mesma coisa que a gente fala com cirurgia endoscópica de ouvido. O que a gente faz, na verdade, é a mesma coisa que a pessoa faz com microscópio, faz sem microscópio, só que a gente faz de um jeito um pouco diferente, que tem algumas vantagens, mas também tem algumas desvantagens em alguns casos, né? Eu sempre gosto de mostrar esses vídeos, histórias, mas eu já mostrei, vou pular aqui essas partes aqui, porque senão a aula vai demorar eu falo muito, quando eu falar demais, vocês mandam eu calar a boca aqui, viu? Agora, isso aqui eu sempre gosto de mostrar. Na otorrino, especialmente na otologia, o Dave Potier, que é o meu amigo canadense que morreu, que falava disso aqui. Houve algumas coisas que mudaram o jogo, né? A primeira dessas coisas que mudou o jogo foram os drills. Quando os drills foram instituídos pelo professor Julius Lambert, ele modificou os drills, as brocas de dentista, ele foi expulso do hospital dele em Nova York, né? Porque diziam que era uma coisa de louco, você usar uma broca perto do ouvido, você podia causar lesão, trauma acústico, tal. O outro game changer foi o microscópio, né? Quando os microscópios foram utilizados pela otorrinolaringologia pela primeira vez, nas décadas de 1940, 1950, houve uma completa mudança, porque a gente conseguia ver. E a otorrino é uma especialidade em que você precisa ver as coisas para você entender o que está acontecendo e para você fazer os procedimentos necessários. Porque a gente trabalha basicamente com cavidade. A gente não trabalha na parte externa do corpo, a gente trabalha na parte interna, quer seja na boca, no nariz ou no ouvido. E o microscópio ele possibilitou tanto a magnificação, ou seja, você vê maior, quanto essa possibilidade de ver. Antigamente você não via as coisas, né? O implante coclear surgiu na década de 1970, 1980. Aqui no Brasil foi de se popularizar mais na década de 1990 e nos anos 2000. O professor Rosário é um dos pioneiros aqui do Brasil nesse tipo de implante, né? Também mudou a história da nossa especialidade. E os endoscópios, tanto para o nariz, quanto para a laringe, quanto para o ouvido, eles também estão ajudando a moldar a nossa especialidade e a mudar a especialidade no sentido de a gente tentar ou conseguir enxergar coisas de uma forma melhor e de uma forma mais precisa, para que a gente possa tentar fazer coisas menos invasivas, minimamente invasivas, e com resultados pelo menos similares aos resultados já obtidos nas técnicas mais clássicas, né? Esse vídeo é um vídeo que eu sempre gosto de mostrar, do professor Julius Lambert, fazendo uma cirurgia de otosclerose.
ele fazia a cirurgia da fenestração. Ele fazia uma cavidade, né, e fazia uma fenestra, fazia uma terceira janela na região do canal semicircular lateral. E era interessante porque ele fazia incisão de Lempert e fazia uma mastoidectomia inside out, ou seja, de dentro para fora. Ele não fazia incisão retroauricular. Essa cirurgia não era do professor Lempert, era do professor Halmgren, que era um professor sueco. Mas o mérito do professor Lempert foi justamente modificar uma cirurgia que era feita em 3 tempos, 3 estágios, demorava 6 meses para fazer as cirurgias, que você fazia a primeira parte, aí parava, aí o paciente passava um mês, aí para fazer a segunda parte, parava e tal. E ele conseguiu transformar essa cirurgia de 3 tempos numa cirurgia de 1 tempo só. Aqui é o professor Lempert, ó. Você vê aqui auxiliar, o anestesista deve estar por aqui, não está fazendo nada, não tinha iPhone na época, né? Então ele deve estar lendo alguma coisa. E faz a incisão e faz a mastoidectomia, essa mastoidectomia inside out, usando justamente uma modificação de uma broca que era utilizada por dentistas, né? Por esse fato, ele foi, como eu já falei, expulso do hospital. Ele não usava microscópio, só usava, às vezes, lupas de amplificação, de magnificação. E ele tinha um quadro, eu tenho essa foto, vou procurar essa foto e colocar, que ele dizia assim, no consultório dele, o consultório dele era na Quinta Avenida, onde hoje é a Trump Tower. Sem brincadeira, é lá mesmo. E no consultório dele tinha uma foto assim bem grande do filho dele. O filho dele morreu com 7 anos de idade, de leucemia. E ele tinha esse quadro bem grande, dizendo assim que aqueles cirurgiões que operam o ouvido e que acham que precisam de um microscópio para operar o ouvido, provavelmente são cegos. Ele tinha essa resistência com o microscópio, com o novo, né? Tanto que ele nunca aceitou as outras técnicas, né? Tanto a técnica de mobilização do professor Samuel Rosen, quanto a estapedectomia do professor John Shih, que acabaram por acabar com a cirurgia da fenestração. Então, você vê, ele fazia uma cavidade aqui, ó, que é o canal lateral, e depois ele fazia a fenestra nesse canal lateral, fazia uma janelazinha nesse canal lateral, para que a paciente voltasse a escutar. Aqui é o escritório dele, é o consultório dele, ó, você vê a foto do filho dele e tal, aqui as enfermeiras e tal. Ele era uma pessoa baixa de altura, né, uma figura. O professor Julius Lempert, considerado por muitos o pai da otologia moderna, né? Foi uma das pessoas bem importantes. E a segunda coisa importante que eu sempre gosto de falar é que, primeiro, não é uma briga entre microscópio e endoscópio, mas é mais uma complementação dos dois instrumentos. Para mim, não existe técnica microscópica ou técnica endoscópica. Existe cirurgia de ouvido. E o microscópio ou o endoscópio, eles são instrumentos. Se você acha que para determinados passos da cirurgia é melhor usar o microscópio, usa o microscópio. Se você acha que para determinados passos é melhor usar o endoscópio, use o endoscópio. Eu tenho na minha cabeça um algoritmo assim, o endoscópio é muito bom para a orelha média, como a Ágata falou, né, os colestatomas que estão na caixa timpânica e tal, porque ele possibilita você ter uma visão melhor e com acesso menos invasivo. E o microscópio ele é melhor para mastoide, porque ele possibilita você usar as 2 mãos e tal. Mas todos os instrumentos eles têm suas limitações. O microscópio você não consegue ver nas curvas. O endoscópio você consegue ver nas curvas, mas você só usa uma mão. Então, o bom cirurgião para mim hoje de ouvido é aquele cirurgião que sabe manusear tanto o microscópio quanto o endoscópio, trazendo os melhores resultados possíveis para os pacientes de uma forma menos invasiva quando possível e quando necessário. Então, a gente usa o microscópio de vez em quando, aqui também e tal, nas cirurgias, para fazer alguns tipos de procedimento. Mas por que eu gosto de usar o endoscópio, principalmente na cavidade timpânica? Porque a gente consegue enxergar um bocado de coisa. Por exemplo, a gente consegue enxergar aqui a hemácia. Você vê as hemáciazinhas andando nos capilares e tal, você vê o movimento mucociliar. É uma coisa bem interessante você compreender esse tipo de anatomia, de fisiologia. E falando em fisiologia, para mim, eu sempre gosto de entender as coisas, sabe? Eu gosto de história. Aí sempre eu gosto de ver como é que a coisa começou, por que a gente chegou aqui, como é que a gente chegou. E a gente, médico, e aí é uma autocrítica que eu faço a nós mesmos, e eu inclusive. A gente, às vezes, acaba fazendo as coisas sem pensar. A gente corta, a gente sutura, a gente broca, sem pensar por que a gente está fazendo aquilo. A gente meio que memoriza algumas coisas e acaba fazendo algumas coisas meio que de uma forma medular, não é? Mas eu sempre gosto de entender, como a Ágata mostrou aí, essa questão da origem do colesterol. Por que a gente tem um colesterol? Por que a gente tem a mastoide? Ou por que a gente tem a orelha média? Ou por que a gente tem a cadeia ossicular? Então, esse é um documentário da PBS, da Public Broadcast System, lá dos Estados Unidos, uma rede pública de televisão, bem interessante, que fala dos ossos, ou da audição dos mamíferos, principalmente, né?
o martelo, a bigorna e o estribo, esses ossos evoluíram justamente dos ossos das nossas mandíbulas, né, dos animais mais primitivos. E se a gente for ver na evolução, isso é bem interessante, a gente consegue entender muitas coisas que às vezes a gente não estava muito familiarizado com isso. Por exemplo, o que faz a gente ser humano, né? Qual é a característica da gente que diferencia a gente dos outros animais? Alguns vão dizer, não, é porque a gente consegue, sei lá, andar bípede, né? Nós somos bípedes. Mas, na verdade, a maioria dos pesquisadores, eles acham que o que diferencia a gente é a capacidade de comunicação, e de uma comunicação complexa, não de uma comunicação mais primitiva, como alguns pesquisadores acham que alguns animais têm, como os golfinhos, as baleias e tal, mas uma comunicação complexa, de você fazer frases, você fazer ficção, né? Ficcionar as coisas, inventar histórias ou criar universos na sua cabeça e tal. E a gente só fala porque a gente escuta. Se a gente não conseguisse escutar, a gente não falaria. Isso é muito interessante porque toda essa evolução do aparato auditivo da gente foi uma evolução que perdurou e ainda perdura por milhares de anos. É tão interessante que, por exemplo, há pesquisadores que acham que as frequências que eram faladas na nossa laringe e que eram escutadas no nosso ouvido há 400, 500 anos, ou seja, na época dos grandes navegadores, era uma frequência diferente da frequência que a gente já escuta hoje, ou que a gente já fala hoje. Então, se a gente for ver a parte posterior do ouvido, os canais semicirculares e tal, isso aí a gente tem, evolucionalmente falando, desde os peixes, se a gente for falar de animais vertebrados, né? A gente tem o labirinto, a gente tem essas estruturas relacionadas com o balanço desde os peixes. Agora, a parte anterior do ouvido, principalmente quando a gente fala de cóclea, de canais semicirculares, de conduto auditivo externo, a gente tem isso quando a gente fala de aves e de mamíferos ou de répteis, que são os animais que têm, só desde os répteis, né? Então, evolucionalmente falando, a parte posterior ela já sofreu muito mais pressão evolucionária, é tanto que a gente vê muito pouca malformação. Eu nunca vi uma malformação de canal semicircular, nunca. O professor Rosário pode até ter visto, mas eu nunca vi. Mas uma formação da parte anterior a gente vê. Vê uma formação de cóclea, rondine, vê uma formação de cadeia ossicular, vê uma formação de orelha externa, a agenesia de orelha externa e tal. Então, alguns pesquisadores acham, e eu me incluo neles, que essa parte anterior ela está ainda sofrendo processos evolutivos, processos de evolução, e que essas partes vão sofrer mutações, muito provavelmente, num futuro, né? Ninguém sabe quando, daqui a milhares de anos, e aí eu vou explicar para vocês porque eu sou o inimigo número 1 da bigorna. Então, eu acho que a nossa bigorna, que evoluiu dos ossos da mandíbula, ela é muito grande. Se você for comparar com bigornas de outros animais, você vai ver que a nossa bigorna é muito grande. E a nossa bigorna é justamente grande, justamente por conta da amplificação, da transmissão do som nas frequências que a gente escuta hoje em dia. Então, o fato da bigorna ser grande faz com que os espaços de ventilação que a gente tem entre a mastoide, a orelha média e a tuba auditiva sejam menores quando comparados com outros animais. E se a gente for comparar a quantidade de infecções de ouvido que a gente, humanos, tem quando comparados a esses outros animais que têm uma bigorna potencialmente volumetricamente menor, a gente vê que a gente tem muito mais infecções. Então, talvez isso seja uma das explicações. Então, eu sempre gosto de mostrar esses slides aqui, porque para mim são os slides mais importantes dessa aula. Primeiro, a gente tem que se perguntar por quê? Por que a gente tem as coisas? Por exemplo, a gente opera seio paranasal, mas a gente pergunta por que a gente tem seio paranasal? O pessoal diz, diminui o peso da cabeça, uma caixa de ressonância para a voz e tal, mas a gente não sabe realmente por que eles existem. Por que a gente tem orelha média, tuba auditiva e mastoide? Então, existem algumas teorias. A teoria mais aceita é que a orelha média ela tem uma única função, ponto, que é amplificar o som. Quando a gente era peixe, o som era transmitido da água para a água, porque a cóclea primitiva ela tinha perilinfa e endolinfa, que nada mais é que água. Quando você tem uma energia transmite de um meio para o mesmo meio, ou seja, da água para a água, você não perde energia. Então, você não precisava ter um mecanismo de amplificar essa energia, porque você estava escutando dentro da água. Agora, à medida que a gente passou da água para a terra, na cóclea primitiva e na cóclea que foi sendo evoluída, continuou tendo perilinfa e endolinfa, ou seja, água. Mas fora já não tinha mais água, tinha ar. E quando você transmite uma energia de um meio para outro meio diferente, você geralmente perde energia. Por exemplo, você tem um fio bem grossão, passando energia,
e boto um fio fino conectado com ele, eu vou perder energia na forma de calor, vai esquentar muito. A mesma coisa acontece aqui no ouvido. Se eu tenho um ar, uma onda sonora transmitida pelo ar, e tenho água dentro da cóclea, se eu não tiver nenhum tipo de mecanismo para amplificar essa energia, eu vou escutar menos. E escutando menos, eu ia falar menos, e falando menos ou escutando menos, eu potencialmente ia ser uma presa muito mais fácil para aqueles predadores. Eu não ia conseguir nem escutar, nem eu conseguir gritar para alertar os meus hominídeos, vou dizer assim. Então, a função da orelha média é amplificar o som. Mas como é que a orelha média faz isso? Com esse mecanismo de cadeia ossicular, dos ossículos, essa movimentação com a membrana timpânica, mas para esse sistema funcionar de uma forma adequada, tem que ter ar. Aí a segunda pergunta, de onde é que vem o ar? Aí as pessoas dizem, não, o ar vem da tuba auditiva, quando a gente abre a tuba auditiva. Eu digo, em partes. Porque a tuba auditiva ela não está aberta 24 horas. E por que a tuba auditiva não está aberta 24 horas? Porque, em condições normais, a orelha média e a mastóide, em pessoas normais, por estarem muito próximas a estruturas muito nobres do sistema nervoso central, elas têm que ser, ou elas são estéreis. É como a bexiga. A bexiga é estéreo, tem uma comunicação com o meio externo da uretra, mas ela é estéreo, a bexiga. Porque está próximo da pelve, de órgãos muito, muito importantes, né? A orelha média e a mastóide é a mesma coisa. Se a tuba auditiva fosse aberta 24 horas, para dar essa equalização atmosférica na pressão da orelha média e da mastóide, a gente ia ter bactérias subindo do nariz, que eu digo que o nariz é o beach park das bactérias, até a orelha média e a mastóide, e a gente ia viver tendo infecção, né? E isso acontece em alguns pacientes. Mas a tuba auditiva ela é fechada, ela é uma cavidade virtual, que nem o esôfago, que nem a vagina, ela é fechada a maior parte do tempo. Ela só se abre num dia durante mais ou menos 5 minutos, quando a gente fala, quando a gente faz assim, quando a gente mastiga. Quando a tuba auditiva abre, há essa equalização. Mas a tuba auditiva, na maior parte do tempo, está fechada. Então, de onde é que vem o ar? Se não vem do nariz, o ar vem da mastóide. Então, o objetivo evolucionário da mastóide, a função da mastóide, é produzir gás, produzir ar. E um ar de uma forma que equalize esse sistema, mas que não equalize de uma forma adequada. Então, como é que funciona esse sistema de troca gasosa, de gas exchange? A mastóide ela tem a mesma origem embriológica do alvéolo pulmonar, a mesma. O alvéolo pulmonar ele permite essa troca gasosa. A mastóide ela faz a mesma coisa, ela permite uma troca gasosa. Só que a mastóide ela faz assim, ela absorve CO2 e oxigênio do sangue e chega pouco sangue lá na mastóide. E ela secreta, a mucosa da mastóide, ela secreta um gás que se chama nitrogênio. E aí, por que é nitrogênio? Por que não é outro gás? Porque o nitrogênio ele tem essa capacidade de não variar com a pressão atmosférica. Então, o nitrogênio ele tem, por exemplo, no pneu dos aviões. Se eu puser ar no pneu dos aviões, quando o avião subir ou descer, o pneu vai estourar. Se eu ponho nitrogênio, se eu subir ou se eu descer, o nitrogênio ele não vai variar com essa variação de pressão atmosférica. Por isso que eu posso ter animais ao nível do mar, que nem aqui em Fortaleza, em Salvador, mas posso ter animais também em montanhas muito altas e tal, porque o nitrogênio ele não vai causar maiores problemas. Então, esse nitrogênio ele é produzido na mucosa da mastóide. Quando a mucosa da mastóide está inflamada, produz menos. Quando a mastóide é menor, produz menos. E esse nitrogênio ele é passado pelas rotas de ventilação até a orelha média. Só que, olha o detalhe. Se a mastóide produzisse muito nitrogênio, o que ia acontecer com a membrana timpânica? Ia ficar bem abaulada, né? E a membrana timpânica abaulada não vai transmitir o som de uma forma adequada. Se a mastóide produzisse menos gás, menos nitrogênio, o que ia acontecer com a membrana timpânica? Ia ficar totalmente retraída. E isso acontece de vez em quando a gente tem mastóide pequena, mastóide doente e tal. Então, a mastóide ela produz gás, mas ela produz sempre com uma pequena pressão negativa. Ela não produz gás suficientemente... Ele não produz gás para equalizar totalmente o sistema. Porque sempre tem que ter essa pressão negativa para a membrana timpânica estar o mais esticada possível. Aí o que acontece? Quando a pressão está muito negativa, numa pessoa normal, há um estímulo do tendão do tensor do tímpano, que se liga bem pertinho do gânglio geniculado, há um estímulo do gânglio geniculado, há um estímulo do petroso superficial maior, há um estímulo do petroso superficial profundo, há um estímulo do vidiano e a gente tem um reflexo de fazer isso, ó, de abrir a boca ou de bocejar. E quando a gente faz isso, abre a tuba auditiva e o nosso ouvido meio que estoura e equaliza a pressão. Então, a tuba auditiva ela funciona como um mecanismo de defesa, como um disjuntor. É o disjuntor da orelha média e da mastóide quando a pressão está muito negativa. Só que a gente tem um outro componente nesse sistema,
que são as infecções. Quando a gente tem uma infecção no ouvido, uma otite média aguda, às vezes você tem alguns tecidos cicatriciais que se formam, como se fosse uma cicatriz que se forma, uma placa de tipo esclerose, ou uma cicatriz nessas rotas de ventilação. Ou às vezes você tem um colestatoma que se forma nessas rotas de ventilação e acaba bloqueando. Ou às vezes você tem o próprio edema da mucosa, tecido de granulação, que acaba bloqueando. E quando você bloqueia essas rotas de ventilação, você acaba criando 1, 2, 3, 4 cavidades, várias cavidades. E essas cavidades, quando bloqueadas totalmente ou parcialmente, elas vão ficar muito mais dependentes da própria ventilação produzida por elas do que desse mecanismo da tuba auditiva. Então, por exemplo, quando você tem um bloqueio aqui na região das rotas de ventilação, próximo à tuba, longe da tuba, você pode ter 3 coisas que podem acontecer. Ou você vai ter uma retração total da membrana no promontório, uma membrana timpânica atelectásica, né? Naqueles pacientes que têm disfunção de tuba auditiva, por exemplo, paciente que tem síndrome de Down, aqueles pacientes que têm problemas maiores na tuba auditiva, respiratórios, rinite, refluxo associado, hipertrofia de adenoide, tal. Ou você pode ter uma perfuração na membrana timpânica, e às vezes eu digo que a perfuração é meio que um dedo de Deus, é um tubinho natural. Você com a perfuração, você equaliza a pressão, né? De dentro para fora e de fora para dentro. Só que qual o grande problema da perfuração timpânica, em alguns casos? Em alguns casos, você tem uma otite média crônica simples que não tem nada. Mas, em outros casos, você tem as entradas de bactérias que estão aqui na parte de fora do ouvido, aqui para dentro, e você começa a ter biofilmes, porque na mastoide, na orelha média, a defesa é muito pouquinha, chega pouco sangue, e aí você começa a ter uma otite média crônica do tipo supurativa. Ou, em vez de ter uma perfuração, você pode ter uma retração, justamente o que a Ágata falou, e justamente na parte mais fraca da membrana timpânica, que é a paz flácida. E quando você tem uma retração, o que acontece? Começa a entrar pele. E se essa pele tiver a capacidade de fazer uma autolimpeza, não vai acontecer nenhum problema. Mas se essa pele não conseguir se limpar, não conseguir sair, ela vai começar, a partir da queratina, a causar reação inflamatória, destruição óssea, tal, e você tem um retraction pocket colestatoma. Né? Então, entender isso, você entende mais ou menos a fisiologia, o funcionamento da orelha, né? Essa variação de pressão, essas coisas todas. E uma coisa, isso aí eu sempre digo, sempre me incomodou, desde a época da residência. Quando a gente fala a palavra colestatoma, qual é a primeira palavra que vem na mente da gente? Mastoidectomia, né? Mas colestatoma não é um problema de mastoide, nunca foi. Colestatoma é um problema de orelha média. Otite média crônica supurativa não é um problema de mastoide, é um problema de orelha média. A otite média crônica atelectásica é um problema de orelha média. A otite média crônica serosa é um problema de orelha média. Só que essas doenças podem estar na mastoide. E o endoscópio, o que ele permite? Estudar primeiro a doença onde a doença começa, ou seja, na orelha média. E compreender essas rotas de ventilação e ver se essas rotas de ventilação elas têm um papel importante na patogênese da doença daquele paciente. Às vezes não tem. Às vezes a pessoa tem outra razão para ter uma perfuração timpânica, ou para ter um colestatoma. Mas às vezes tem. E quando tem, e você consegue compreender isso aí, você consegue oferecer para o paciente, às vezes, um tratamento que é mais efetivo e que muitas vezes é menos invasivo do que os tratamentos, vou dizer assim, tradicionais que existem hoje em dia. Então, compreender isso é compreender basicamente por que a gente faz o tipo de cirurgia, né? Por que a gente faz esses tipos de procedimentos e como a gente pode melhorar os nossos resultados, quer seja usando o endoscópio, quer seja usando o microscópio. Porque essas rotas de ventilação, essas coisas que eu falo, isso aí a gente consegue ver com o microscópio. É mais difícil, mas consegue ver com o microscópio também, né? Aliás, isso tudo foi descrito com o microscópio, né? O diafragma timpânico, a aeração do espaço de Prusak, todas essas rotas de ventilação. Não é coisa da minha cabeça, não. Isso é coisa do professor Tarano Palmo, do professor Ramsey, que descreveram no século passado usando o microscópio, usando o olho. Eles não usavam endoscópio, nem existia endoscópio para eles utilizarem. E compreender isso é compreender que, às vezes, ou muitas vezes, você pode ter bloqueios nessas rotas de ventilação e que esses bloqueios podem ser, na verdade, apatogêneos. Eu sempre digo, eu opero também nariz, eu digo, o istmo timpânico, que eu vou falar para vocês sobre o istmo timpânico daqui a pouco, ele é o complexo osteomiatal do ouvido. Antigamente, você fazia cirurgia de seu maxilar, por exemplo, fazia um caldo Eluc, removia toda a mucosa, trocava toda a mucosa e tal, e não tratava o complexo osteomiatal. O que acontecia? Alguns pacientes melhoravam, mas outros pacientes não melhoravam.
Aí veio a cirurgia funcional de nariz, porque dizia, não, o problema não é da mucosa, o problema é do complexo osteomental, que está entupido. Se a gente consegue abrir, desbloquear, ventilar aquela região, a gente vai conseguir tratar essa mucosa e vai conseguir ter melhores resultados. A diferença que a gente tem do nariz para o ouvido é porque no nariz, além de estar aberto e você conseguir colocar corticoide tópico, o nariz ele é colonizado por bactérias, o ouvido ele não é. Então, o ouvido a gente tem que ter essas ideias também, essas noções, que você trabalhando numa cavidade fechada, e a cirurgia ela tem que ser a mais definitiva possível, como a Agatha falou, fazer canal wall down, às vezes, nos pacientes, tentando fazer aquela coisa mais definitiva possível, porque você não vai ter chance de lavar com corticoide, de colocar corticoide lá dentro, como a gente tem no nariz, a diferença que a gente tem no nariz. Então, entender essas rotas de ventilação que a gente tem, da tuba auditiva para a mastoide e da mastoide para a tuba auditiva, para mim são coisas fundamentais e para mim mudaram como eu consigo entender a patogênese das doenças do ouvido. Então, basicamente, a gente tem 3 rotas de ventilação. A rota principal, que é essa aqui laranja, que passa pelo istmo timpânico, a rota anterior, que vai para o espaço do Prussac, que muitas vezes está fechada, e a rota posterior, que também vai para a mastoide. E a gente vai entender essas rotas aqui. Então, o que é o tal do istmo timpânico? O istmo timpânico é uma região anatômica que está entre o processo coclariforme, que está bem aqui, e a articulação equidostapediana. Isso aqui é um ouvido esquerdo, isso aqui é anterior, posterior, superior, inferior. Isso aqui é a imagem anatômica do ouvido, né? Não é a imagem cirúrgica. Aqui está o martelo, aqui está o cabo do martelo, o pescoço do martelo, a cabeça do martelo. Aqui está a bigorna, ramo longo e ramo curto. Aqui está o segmento timpânico do nervo facial. Aqui está o canal semicircular lateral. Estou falando porque eu sei que deve ter residentes aí. E aqui está o processo coclariforme. Então, o istmo timpânico é essa região anatômica que está entre o processo coclariforme e a articulação equidostapediana. Essa é a principal rota de ventilação entre a mastoide, a orelha média e a tuba e vice-versa. Se essa rota estiver obstruída, muito provavelmente você vai ter problemas. Se essa rota não estiver obstruída, muito provavelmente você não vai ter problemas. O istmo anterior ele fica aqui, entre o COG e o processo coclariforme, a gente vai mostrar depois. E o istmo posterior ele está entre a articulação equidostapediana e essa estrutura aqui, essa região que a gente chama de recesso facial. Né? Então, você tem o istmo timpânico, istmo posterior e o istmo anterior, que a gente não está conseguindo ver aqui. Se a gente tirasse a cadeia ossicular, e principalmente tirasse a bigorna, sou inimigo número 1 da bigorna, a gente via que as rotas de ventilação iam ser bem grandes. Ó. Então, tirando a bigorna, muitas vezes eu digo que é como se você fosse fazer uma antrostomia no seu maxilar. É tirar o processo uncinado. Ou seja, você cria uma área de ventilação muito maior entre a mastoide e a orelha média. Com a cadeia ossicular, e principalmente com a bigorna, essa safada, aí a gente tem uma rota de ventilação bem menor. Tá vendo? Um espaço bem menor. Sempre gosto de mostrar essa imagem aqui, eu acho que eu coloquei aqui, deixa eu passar aqui e tal. Vou passar aqui e tal. Isso aqui são exemplos. Essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui, isso aqui foi uma dissecção que eu fiz bem interessante. Eu vim do seio maxilar do lado direito até o ouvido esquerdo, passando pela tuba auditiva, porque eu queria entender a posição da tuba auditiva em relação à carótida. Então, se alguém disser, dá para fazer um implante coclear pelo nariz, eu digo, dá, mas não é inteligente, mas que dá. Porque você consegue ver a cóclea aqui bem direitinho. Ó. Então, isso aqui, para vocês entenderem, isso aqui é um ouvido esquerdo, isso aqui é superior, aqui é o hipotímpano, aqui eu estou com o endoscópio na tuba auditiva, no protímpano. Isso aqui é a membrana timpânica, então lateral está para cá e medial está para cá. Isso aqui é o martelo, isso aqui é a bigorna, isso aqui é o estribo. O facial está aqui, processo coclariforme está aqui. A rota de ventilação anterior, isso aqui é o canal do músculo tensor do tímpano, ó, nesse caso está obstruída pelo tensor fold, que é o que eu vou falar para vocês depois. Isso aqui é o COG, isso aqui está bloqueado. O istmo timpânico principal está aqui, ó. E olha como é pequeno o espaço. Se eu tiver um edemazinho dessa mucosa aqui, ou se eu tiver um processo cicatricial aqui, ou se eu tiver uma fibrose depois de uma otite média aguda, eu posso fechar essa rota de ventilação e aí eu vou criar aquelas duas cavidades, que aí posso ter potencialmente uma otite média crônica supurativa, uma perfuração timpânica, um colesteatoma, tal. E o istmo posterior aqui, ó, nessa região aqui. Você vê como é pequeno o espaço por conta dessa safada aqui, que chama bigorna. Principalmente aqui, ó, nessa região aqui, do ramo, da junção entre o ramo longo e o ramo curto da bigorna. E aí estão as rotas de ventilação. Beleza? O que mais? Aí, vamos falar um pouco aqui dos colesteatomas. Né? Porque a aula é sobre colesteatoma. Isso aqui é repetir aqui, tal. Coloquei esse vídeo aqui.
Aí deixa eu mostrar um vídeo de uma timpanoplastia, por exemplo, o pessoal perguntar, e eu sempre digo isso aqui, um dos principais erros de quem quer fazer cirurgia endoscópica de ouvido é porque muitas vezes a pessoa já é muito experiente com o microscópio, muito experiente mesmo. Mas às vezes não pega tanto em endoscópio assim, porque a vida dela é fazer cirurgia de ouvido. E ela quer fazer, na primeira cirurgia, as mesmas coisas que ela faz com o microscópio. Claro que não vai ser possível, porque é mais difícil com o endoscópio. A curva de aprendizagem é pior. Então a pessoa às vezes se frustra e é mais fácil culpar o endoscópio do que voltar, fazer um curso e tal. Então, eu sempre digo que para fazer a cirurgia de colesteatoma, que é o último grau na escala que a gente usa de curva de aprendizado para cirurgia endoscópica, você primeiro tem que fazer o básico, né? Fazer um tubinho de ventilação e fazer uma timpanoplastia, né? O que eu sempre digo, você não pode tentar fazer uma cirurgia de hipófise se você não sabe fechar uma fístula licórica, né? Então, muitas vezes a pessoa quer fazer logo o colesteatoma com um endoscópio, mas nunca pegou o endoscópio, não sabe fazer uma timpanoplastia endoscópica, por exemplo, né? Então, nas timpanoplastias, eu sempre gosto de ver as rotas de ventilação. Para ver as rotas de ventilação, eu tenho que elevar o retalho timpanomeatal. Então, como é que a gente faz? Pode fazer as infiltrações, tal. Fazemos o retalho timpanomeatal e a gente faz um retalho timpanomeatal maior do que o normal. Você vai mais anterior do que o normal. Eleva isso tudo, usando esses cotonoides com adrenalina, vê a região do ânulo timpânico, eleva. O legal é que você consegue ver direitinho as coisas, sabe? As estruturas. Eleva essa região da orelha média para você acessar a orelha média e aspira. Ó. Nesse caso, você vê que já tinha secreção. Por mais que parecesse um ouvido seco, você tem aqui meio que um bloqueio do istmo timpânico. Olha o que está acontecendo aqui. O martelo ele foi medializado. Então, com o martelo medializado, você tem um istmo timpânico menor. Se o istmo timpânico está menor, você tem uma maior produção de secreção da mastoide que não consegue drenar para a orelha média, e às vezes esse tecido da mastoide começa a inflamar, fica o tecido de granulação na mastoide, e às vezes você vai fazer uma timpanomastoidectomia, quando na verdade você só necessitaria abrir o istmo timpânico, ventilar essa região de uma forma adequada e corrigir essa perfuração timpânica, ou seja, fazendo uma cirurgia menos invasiva para o paciente. Então, eu sempre gosto de fazer essa curetagem, para fazer essa aticotomia, mini aticotomia, e sempre gosto de lavar a mastoide, né? E lavando a mastoide, muitas vezes você vai ver secreção sair, você vai ver, às vezes, até colesteatoma sair, quando são colesteatoma de matriz não invasora e tal. E é bom lembrar, eu sempre gosto de lembrar, que a mastoide ela não tem defesa. A mucosa da mastoide é uma mucosa respiratória, mas que não tem muitos tecidos imunológicos. A mucosa mais próxima da tuba auditiva tem mais tecido imunológico, né? E principalmente na parte cartilaginosa da tuba auditiva, porque está mais próximo do nariz. Já a mucosa da mastoide tem menos. À medida que você vai do protímpano para o antro da mastoide, você vai tendo menos tecidos de defesa. E eu sempre gosto de usar cartilagem. Primeiro porque eu acho que tem resultados, e os trabalhos mostram que tem resultados audiológicos superiores quando comparados com a face e com o pericônio. Segundo, porque a gente usa menos gelfuan na caixa timpânica, porque a cartilagem ela é mais durinha, né? E quando você usa menos gelfuan, já tem alguns trabalhos que mostram isso também, você diminui potencialmente as reações inflamatórias que podem provocar bloqueios novamente naquelas rotas de ventilação que você, porventura, abriu por conta de fibrose cicatricial. O gelfuan ele pode induzir a produção de fibroses cicatriciais. Então, isso é muito importante para isso. Só que, se essa teoria fosse completamente correta, eu não teria falhas, porque eu faço assim, e todos os pacientes eles teriam bloqueio do istmo timpânico. E isso não é verdade. Tem pacientes que têm perfuração timpânica, como esse caso aqui, por exemplo, que não tem bloqueio nenhum no istmo timpânico. O istmo timpânico dele é completamente normal. Agora, como é que eu vou saber para fazer? E ver que tinha uma retração aqui. Eu pensei que nesse caso fosse ter um bloqueio, porque tinha uma retração autolimpante, como a Águeda falou, mas uma retração na região mais atical. Então, existem outros fatores, ou existem mais de um fator, que a gente às vezes não está se ligando, o fator imunológico, ou o próprio fator da tuba auditiva, porque a tuba auditiva é interessante, é um componente desse sistema, que a gente sabe mais ou menos onde é que ela está, a gente sabe mais ou menos a anatomia dela, mas a gente não sabe como tratar, né? Balanço, ninguém sabe como tratar a tuba auditiva direito, de uma forma adequada hoje em dia. Então, é um componente do sistema que a gente sabe que pode estar defeituoso, mas que a gente não sabe como tratar. Eu sempre gosto de levantar o retalho timpanomeatal para ver as rotas de ventilação, mas você vê que nesse caso dessa perfuração timpânica, se eu tivesse somente fechado com plugue de cartilagem, com plugue de gordura, muito provavelmente ia dar certo. Eu não ia ter problemas. Por quê? Porque nesse caso, o istmo timpânico não estava bloqueado. O istmo timpânico não era o problema.
Então, há muito mais coisas entre o céu e a terra que a nossa vã filosofia pode entender. O que a gente consegue entender é que nos casos em que há bloqueios, é importante que a gente consiga abrir esses pacientes. Mas nem todo paciente que vai ter problema de ouvido, ele vai ter esses bloqueios. Compreenderam? Então, é uma coisa interessante para a gente tentar entender isso aí. Mas, vou passar esse vídeo aqui, tal. Isso aqui é sobre a timpanoplastia com cartilagem, que eu sempre falo que funciona, tal. Aqui é o pós-operatório, de alguns pacientes. É interessante, porque você vê na tomografia, quando você pede a tomografia para operar outro ouvido, por exemplo, você vê na tomografia aquela coisa mais grossa, e eu nunca entendia porque conduz melhor o som, mas se você for ver, ela conduz as características de condução do som na cartilagem, principalmente na cartilagem tragal, elas são melhores do que a cartilagem do concha e a cartilagem septal. E são melhores que a pericôndrio e melhores que a fáscia, porque nada é igual à membrana timpânica, para começar a história. Né? Aí o pessoal, não, mas eu vou usar a fáscia porque se assemelha mais. Na verdade, a fáscia temporal é a que menos se assemelha, de colágeno, histologicamente falando. E a que mais se assemelha é a cartilagem. E das cartilagens, a cartilagem tragal. Por isso, talvez, os resultados audiológicos sejam os melhores nas meta-análises que tem quando a gente usa a cartilagem tragal. Né? Mas, pois bem, vamos falar agora do tratamento, que a Agatha falou, tratamento cirúrgico, que é eminentemente cirúrgico, do colegiatoma. Tem alguns grupos tentando estudar alguns tipos de tratamentos clínicos, mas hoje em dia o tratamento é eminentemente cirúrgico. Eu uso o endoscópio. E o jeito de a gente fazer cirurgia é um pouco diferente do jeito tradicional, vou dizer assim. E eu acho, se você me perguntar onde é que o endoscópio oferece mais vantagem na cirurgia de ouvido, eu vou dizendo que é no colegiatoma. Porque você muda o tipo de entendimento e você muda o tipo de fazer a cirurgia. Quando você faz com o microscópio, você começa na mastoide, broca a mastoide, e depois, no final, você vai para a orelha média. Com o endoscópio, não. Você começa a cirurgia onde o colesteatoma começa. Você começa a cirurgia na orelha média. E aí vai limpando. Se você consegue limpar todo o colesteatoma somente transcanal, somente pelo buraco do ouvido, vou dizer assim, você não precisa fazer uma mastoidectomia, você preserva a mastoide, e aquela mastoide preservada, ela vai acabar lhe ajudando num pós-operatório com essa produção gasosa. Agora, muitas vezes você tem que fazer um acesso combinado, ou seja, limpar a orelha média primeiro. E por que limpar a orelha média é importante? Porque tirar a colesteatoma da mastoide, vocês vão concordar comigo, não é difícil não. Fazer uma mastoidectomia, chegar no antro da mastoide, não é difícil não. Onde é que tem recorrência, quando a gente fala de recorrência de doença recidivante do colesteatoma? Raramente é na mastoide. Onde é que vai ter? Seio timpânico, recesso facial e os recessos supratubáricos. Ou seja, na cavidade timpânica, na orelha média. Lógico, se você deixa essa doença lá, essa doença vai crescer e vai acabar ocupando a mastoide. Em um segundo momento, você vai acabar tendo que fazer uma cirurgia revisional, porque o colesteatoma vai estar preenchendo toda a mastoidectomia que você fez, a cavidade mastoide que você criou. Mas a doença sempre começa, ou sempre se origina, essa doença recidivante, na orelha média. E a gente inspecionando justamente essas regiões com o endoscópio, justamente no começo da cirurgia, vão nos garantir que você, pelo menos, vai inspecionar de uma forma melhor, porque o endoscópio ele tem essa vantagem, ele permite essa inspeção melhor dessas regiões, seio timpânico, recesso facial e os recessos subtubáricos. A gente tem esse algoritmo, vou dizer assim, se o colesteatoma ele é mesotimpânico, colotimpânico, né, tá na cavidade timpânica, ou epitimpânico, você consegue fazer a cirurgia totalmente transcanal. Agora, se o colesteatoma começa a passar para a mastoide, você vai fazer uma cirurgia combinada. Eu digo que isso é uma quase meia verdade. É uma verdade, mas quase meia verdade. Por quê? Porque hoje em dia depende da matriz do colesteatoma. A gente, como otorrino, às vezes, classifica as doenças, bota o mesmo nome na doença, em doenças que são diferentes. Por exemplo, você bota polipose nasosinusal. Todo mundo aqui já viu que tem polipose, que você arranca meia dúzia de 4 ou 5 pólipos, o paciente vai ficar bem pro resto da vida, não vai ter problema nenhum. E tem outras poliposes nasosinusais que você faz um draft 3, com 3 meses depois o paciente está cheio de pólipo. Então, claramente, pelo menos para mim, na minha cabeça, são doenças totalmente diferentes. A gente só põe o mesmo nome, mas são doenças diferentes. A neurocirurgia, ela conseguiu fazer uma classificação diferente das doenças quando ela começou a usar a biologia molecular, a partir de 2016. É tanto que mudou até a classificação de Chivanoma, né? E muitas das classificações dos tumores de sistema nervoso central, mudando, inclusive, condutas. A gente não faz isso porque a gente não tem costume de fazer biópsia. Ninguém faz biópsia de colesteatoma, né? Então, você não sabe qual é a matriz que você vai encontrar. Ninguém faz biópsia de pólipo antes de fazer cirurgia, né? Então, você não sabe qual é o tipo de pólipo que você vai encontrar, ou a biologia molecular, ou o nome e o sobrenome daquela doença. A gente só chama todo mundo de João. João. Quando, na verdade, tem o João Flávio, João Paulo, João Maurício. Tem vários tipos de João. Então, o colesteatoma é a mesma coisa.
Para mim, claramente, tem pelo menos 2 tipos de colestatoma. O de matriz invasora e o de matriz não invasora. Quando você tem um colestatoma de matriz não invasora, e isso é a minoria dos casos, não é a maioria, infelizmente, você pode ter um colestatoma muito grande que você consegue tirar ele totalmente transcanal, porque ele não gruda na mucosa, ele não gruda no osso, ele não infiltra o osso. Quando você tem, por outro lado, um colestatoma de matriz invasora, que é a maioria dos casos, aí você tem que fazer um acesso combinado na maioria, mesmo o colestatoma sendo pequeno, porque você tem que bloquear, porque esse colestatoma ele invade o osso. E se você não tirar esse colestatoma do osso, você vai ter recidiva, quer seja na orelha média, quer seja na mastoide. Então, isso, para mim, mudou muito o tipo de cirurgia. Por exemplo, esse caso aqui é um colestatoma de matriz não invasora. Era um colestatoma que era grande, para encher todo o antro da mastoide. A gente sempre começa a cirurgia, colestatoma grande, pequeno, médio, tal, sempre começa a cirurgia pela orelha média. Por quê? A gente vai começar onde a cirurgia começa, né? Uma forma indireta, já que a gente não faz biópsia, de a gente tentar entender a matriz do colestatoma é estudar a tomografia. Aqui, sempre a gente pede tomografia para fazer cirurgia de colestatoma. Então, quando na tomografia, isso não é patognomônico, mas quando na tomografia você tem uma erosão da bigorna e principalmente do estribo, isso nas tomografias que a gente pede hoje em dia a gente consegue visualizar, muito provavelmente esse colestatoma é de matriz invasora. E um colestatoma de matriz invasora, como eu falei, necessita de um tratamento mais radical. Quando você tem na tomografia uma não erosão da bigorna e principalmente do estribo, muito provavelmente esse colestatoma é de matriz não invasora, como nesse caso aqui. Você vê que a bigorna não estava erosionada e nem o estribo estava erosionado. Então, nesses colestatomas, há um plano de clivagem bem nítido entre o colestatoma e a mucosa. E quando você vê a mucosa que está por trás disso, não é uma mucosa inflamada, não é uma mucosa doente, é uma mucosa com característica normal. Então, esses colestatomas, eles não grudam, eles não estão pregados como um chiclete. Você consegue lavar eles e eles conseguem meio que sair da mastoide. Então, mesmo num colestatoma grande, você consegue fazer a cirurgia totalmente transcanal. Você viu que a gente inspecionou o seu timpânico há pouco, e você vê que tem esse planozinho de clivagem, ó, entre o colestatoma, a bolsa do colestatoma, e a mucosa da mastoide. Você vai tirando e tal, com esses instrumentos, curvos. Outra coisa também, um erro bem comum. A pessoa quer fazer a cirurgia de colestatoma com os instrumentos que ela tem tradicionais para cirurgia de ouvido tradicional. Não vai dar. Né? Então, para fazer cirurgia do seu frontal, por exemplo, você precisa ter uma caixa frontal. Você não vai fazer cirurgia do seu frontal com caixa de septoplastia. Para fazer cirurgia de colestatoma endoscópica, você precisa ter alguns instrumentos. Não vai dar para fazer com os instrumentos que você tem natural. Então, você vê, ó, você lava, quase como um pólipo, ele sai da cavidade e você consegue depois inspecionar com o endoscópio angulado e ver dentro o canal semicircular lateral, ver o ádus adiantrum. Com o endoscópio mais angulado você consegue até ver mais do antro e você vê que a mucosa não é uma mucosa tão afetada. E você consegue fazer essa limpeza do espaço supratubárico, ver a região da tuba auditiva, estudar toda a cavidade timpânica e fazer uma cirurgia potencialmente menos invasiva do que a cirurgia com a mastoidectomia, né? Então, você preserva a mastoide do paciente, nesse caso, e preserva a mucosa, ainda reconstrói depois, colocando essa cartilagem, que a gente sempre coloca, e às vezes essa cartilagem fica em contato com o estribo e você tem até um resultado auditivo muito bom, sem necessidade de fazer uma interposição de cadeia ossicular, ou até mesmo usar uma prótese, um POP ou um TOP, nos casos em que o estribo não existe, claro, né? Aí você tem que fazer algum tipo de interposição. Mas, por outro lado, a maioria, a gente tem os colestatomas de matriz invasora. Nesses colestatomas, aí mesmo que o colestatoma seja pequeno, você tem que fazer um acesso que a gente chama de acesso combinado. A gente sempre começa a cirurgia pela orelha média, limpa a orelha média todinha, limpa a região do seu timpânico, limpa a região do estribo. Você vê que aí a região da janela oval tinha pele aqui em cima da platina do estribo, então a gente vai limpar isso aí tudo. E é um colestatoma diferente, ele gruda, é como um chiclete. Ele não tem um plano de clivagem legal. Você pode tentar lavar ele 1000 vezes, ele não vai sair como um pólipo, como aquele outro colestatoma que a gente mostrou, tá vendo? Não sai, ele sai os fragmentos dele, é uma coisa mais nojenta, vou dizer assim. Então, o que a gente faz? Limpa seu timpânico, limpa recesso facial, limpa a região da platina do estribo, tudo com o endoscópio e tal. Ó, seu timpânico foi limpo aqui e tal, aqui o recesso facial aqui em cima, ainda tem sujeira aqui, ainda tem colestatoma. E depois, com o microscópio, você vai para a mastoide e faz um acesso combinado. Você limpa o colestatoma que está na mastoide. E nesses casos, a gente não precisa fazer uma mastoidectomia muito grande. Você precisa chegar no ângulo da mastoide, preservar algumas células, quando possível, e limpar o colestatoma onde o colestatoma está.
Se o colestatoma estiver indo até a ponta da mastoide, você tem que ir até a ponta da mastoide. Mas se o colestatoma estiver restrito só até o antro, você não vai abrir aquelas células, não vai fazer aquela mastoidectomia tradicional, ângulo sinodural, ponta da mastoide, dura mata da fossa média. Você vai para o antro. Eu digo, você vai fazer uma antrostomia na mastoide. E aí depois você vai reconstruir com cartilagem, e em alguns casos você pode fazer interposição, colocar um top, nesse caso aqui. E os resultados são muito legais, porque a gente consegue inspecionar aquelas áreas críticas, seu timpânico, excesso facial, consegue inspecionar a mastoide de uma forma também legal, consegue bloquear esse osso e não cria uma cavidade radical, que todo mundo sabe aqui os problemas que as cavidades radicais têm, como por exemplo nesse paciente, não foi o paciente de hoje, mas é um paciente que tem. E o pessoal diz assim, cavidade radical, eu vou fazer porque não tem recidiva. Eu digo, tem. A cavidade radical, a recidiva é de 100%, 100%. Só que a grande maioria das vezes, você cria uma cavidade que é autolimpante, porque aquilo que produz aquela descamação, aquilo ali é pele é colestatoma, né? Então você tem 100% de produção daquilo ali. Só que muitas vezes é autolimpante e algumas vezes você vai limpar no consultório. Aquilo que você tira no consultório ali é pele, meu amigo, ali é colestatoma, então é 100% de recidiva. Só que você não vai levar 100% dos pacientes de volta para o centro cirúrgico, por conta dessa recidiva. Então, o que você vai fazer? A cavidade radical, ela lhe permite isso, ela ter esse controle maior com a recidiva de levar o paciente para o centro cirúrgico menor. Mas, hoje em dia, os resultados que a gente tem com as cirurgias endoscópicas não são um resultado só meu, não. O resultado das pessoas que estão fazendo isso no mundo são resultados muito bons, às vezes até melhores do que os da cavidade radical, você fazendo uma tímpanomastoidectomia, ou seja, você preservando o muro da mastoide sem ter aqueles malefícios, vou dizer assim, da cavidade radical. O cara não pode molhar muito, não pode voar de avião, tem um resultado auditivo que não é tão bom assim, tal. Esteticamente é mais feio, não pode usar fone de ouvido e tal. Aquelas coisas todas que, às vezes, os pacientes sempre gostam de reclamar, né? E isso você consegue fazer de uma forma legal em todos os pacientes, né? Todos os pacientes com colestatoma grande, pequeno, colestatoma com invasão craniana, tal, você consegue oferecer esse tipo de tratamento com endoscópio de uma forma efetiva, de uma forma segura. Agora, você precisa ter o traquejo no uso do endoscópio, você ter aquela curva de aprendizado. E isso é difícil, porque a cirurgia endoscópica ela é muito mais difícil que a cirurgia microscópica. Você só tem uma mão, né? Os instrumentos, muitas vezes as pessoas não têm, são instrumentos mais limitados. Então, são técnicas ou cirurgias um pouco mais difíceis e que requerem um pouco mais de que o cirurgião ele se empenhe mais em tentar fazer esse tipo de cirurgia. Você vê nesse caso, a gente vai limpar recesso facial, seio timpânico, sempre começa pela orelha média. Você vê que tinha erosão do estribo, né? Tinha erosão da bigorna e tal, erosão do canal do facial ele estava erosionado aqui, e mesmo isso não é uma contraindicação para fazer a cirurgia endoscópica. Você vai fazer essas limpezas ao canal do facial, o facial estava todo erosionado aqui no segmento timpânico dele. Você vai fazer essas limpezas, e eu acho muito mais seguro fazendo assim, porque você está vendo de uma forma direta. Outra, quando você vai fazer a mastoidectomia, e em muitos casos desse tipo de colestatoma invasor, você precisa fazer a mastoidectomia, usando essa técnica, você vê primeiro onde é que está o facial, você sabe onde é que está o facial. Quando você vai em um acesso retroauricular, você não sabe. Você vai naquela posição que você acha que ele está. Mas aqui não, você vê ele de primeiro, você sabe onde é que ele está. Por isso que a gente usa aqui muito pouco a monitor do nervo facial, porque a gente já está vendo onde está o facial. Então, você limpa toda a cavidade timpânica, limpa até onde der para dar, e depois você vai fazer aquela, limpa aqui a região do seu timpânico, região da janela oval, e depois vai para a mastoide. E aí na mastoide limpando aquela bolsa de colestatoma residual que há, achando aí o canal semicircular lateral, tal, todos aqueles marcos anatômicos que a gente pode ter com a cirurgia microscópica tradicional. Tubo auditivo, eu sempre gosto de dar uma olhada, ver essa região do espaço supratubário para ver se não tem colestatoma, e aí depois a gente faz a reconstrução com cartilagem, com todos os tecidos que a gente pode ter para que o paciente tenha esses resultados. Claro, tem limitações no endoscópio. Uma das principais limitações, se você tem dúvida que tem colestatoma medial ou esporangiosser, você tem que fazer um acesso combinado. Então, nos colestatomas de matriz invasora, geralmente a gente faz um acesso combinado, às vezes até nem tem no antro da mastoide, ou seja, foi uma mastoidectomia branca, mas porque eu achava que tinha colestatoma na porção medial do esporangiosser. Então, isso é um ponto cego do endoscópio.
precisa de ter instrumento para fazer esse tipo de procedimento. Principalmente alguns. Não precisa ter uma bandeja toda para isso. Precisa ter 4 ou 5 instrumentos. Uns aspiradores curvos, uns instrumentos curvos, que nem frontal. Você não precisa ter uma bandeja toda frontal. Você tem 4, 5 instrumentos, você consegue fazer as cirurgias dos seus frontais. Depois eu falo mais um pouco mais desses instrumentos. E o que mais? Aí, todos esses colestatomas, eles podem ser abordados. Então, o pessoal pergunta, qual é o caso ideal de colestatoma para fazer com endoscópio? Eu digo todos. Todos. Você começa com endoscópio, qualquer caso de colestatoma, e se necessário for, você vai converter para um acesso no microscópio. A gente inverte a ordem. A ordem tradicional é você começar com o microscópio e depois usar um endoscópio só para mirar os recessos. Aqui não, a gente inverte essa ordem e faz primeiro a inspeção da orelha média e depois vai para a mastoide, quando necessário, para fazer essa mastoidectomia e para tirar esse colestatoma. Por exemplo, esse caso aqui, eu acho que ele tinha uma invasão até intracraniana nesse paciente aqui, e aí você vai e tira, tá aqui, ó. Aqui era interessante porque ele subia aqui, esse colestatoma, e a duramata estava lá em cima, tinha uma invasão também no canal semicircular lateral e no canal semicircular posterior. Ele fez meio com uma labirintectomia, o próprio colestatoma. Então a gente foi brocando e vai procurando, você vai procurando esse colestatoma com endoscópio, tá vendo? Tinha uma bolsa de retração muito grande aqui, empurrando a duramata para cima. Então era uma coisa bem interessante que estava sendo feita, essa invasão. A duramata estava íntegra, a duramata está aqui, ó, tá vendo? Estava íntegra e a gente consegue também tirar, limpar esse colestatoma da duramata com esses instrumentos curvos que vão aspirando e vão sugando isso aqui. Porque se você deixar colestatoma aqui também e não fizer uma cavidade aberta, vai recidivar, né? Então, a gente como tenta fazer cavidades fechadas, na maioria dos casos, e aqui, ó, a região do canal semicircular lateral e do canal semicircular posterior, que estavam abertas. Foi meio que feita uma labirintectomia e você também tem que bloquear aqui para limpar esses colestatomas, limpar isso tudo aqui, sempre com o endoscópio, né? Então, você vê que é um acesso bem interessante e que lhe dá a possibilidade de fazer coisas bem interessantes. Esse é outro caso. Mas, para finalizar, que eu já falei demais também, falei bem 1 hora aqui, hoje em dia eu gosto de dizer que tem 4 tipos de cirurgias. Primeiro, a cirurgia totalmente microscópica, muito boa, resultados muito bons. A cirurgia totalmente endoscópica, muito boa, resultados muito bons. Mas, para mim, as melhores são os acessos combinados, aquele que você combina os instrumentos. Eu digo que a cirurgia microscópica assistida por endoscopia, ou seja, você começa a cirurgia com microscópio e depois você usa o endoscópio para checar os recessos, ou o que eu gosto de fazer, que é a cirurgia endoscópica assistida por microscopia. Você começa com o endoscópio e depois, no final, se necessário, você vai checar esses recessos, né? Então, para mim, é muito importante essa definição da matriz do colestatoma, porque muda o tipo de cirurgia que você vai fazer. Não sei se daqui para frente a gente poderia tentar pensar em fazer biópsia de colestatoma para ver qual o tipo de matriz que esse colestatoma tem, se é matriz invasora ou não, né? E se vocês têm alguma dúvida sobre isso ou quer saber um pouco mais, tem os livros das cirurgias endoscópicas de ouvido, tem essa edição do Clinics of North America de 2016. Ano que vem vai estar saindo a próxima edição do Clinics of North America. Era para sair esse ano, mas por conta da pandemia vai sair só ano que vem. E tem esse aqui, que esse aqui eu digo que é a Bíblia, o Corão, a Torá da cirurgia de ouvido. Não é nem cirurgia endoscópica não, que é o livro dos meus amigos Daniele Marchioni e Lívio Presutti, que eles falam desde a embriologia e tal, tudo, anatomia, e tanto os acessos microscópicos quanto os acessos endoscópicos, a região da orelha média e até da região da orelha interna. Então, acho que era isso que eu tinha que falar aqui para vocês. Tomara que vocês tenham gostado de alguma coisa. É meio doida as coisas assim. Algumas possibilidades, o glomos timpânico, essas malformações arteriovenosas, a estapedotomia, isso tudo são possibilidades que você pode fazer a partir do momento que você tem algum tipo de experiência com o uso desses endoscópios. Então, acho que era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Isso aqui é só uma imagem final, que deve ter muito aí também, mas aqui também tem muito, ó. Com o endoscópio 3D, eu acho que tomara que vocês não tenham jantado ainda, porque e você consegue ver essas mias assim, consegue ver de uma forma bem em alta definição, né? Com a câmera boa, com o endoscópio bom, você consegue ver esses seres extraterrestres que a gente tem às vezes no ouvido da gente e que a gente consegue fazer essas limpezas e tal, tirando as bichinhas aqui com a ajuda da endoscopia, né? Então, acho que era isso. Obrigado pela oportunidade. Se tiver dúvidas, perguntas, a gente está aqui para responder. Ou se quiser fazer uma discussão e tal. Muito legal. Vou aqui, stop sharing the screen. Obrigado, doutor João Flávio. Uma aula
espetacular aí para todo mundo. Acho que foi todo mundo, né, gostou bastante. Eu gostei muito da aula. Eu queria fazer uma pergunta, aproveitar. Depois eu vou passar a palavra para a Ágata. E o que você recomenda para quem quer começar a fazer esse tipo de cirurgia? Assim? Que tipo de treinamento você recomenda? É curso, é dissecção, SVO, IML? O que você recomenda assim, para quem está pensando em começar a fazer esse tipo de abordagem endoscópica para ouvido? Essa é uma pergunta muito importante. Eu vou dizer né? Como é que eu fiz? Esse negócio foi totalmente ao acaso, né? Assim, eu estava fazendo cirurgia com microscópio, a luz do microscópio queimou e eu tive que fazer com endoscópio. Depois que eu fiz essa primeira cirurgia, eu fui ver. Então, eu visitei alguns cirurgiões que faziam esse tipo de procedimento no mundo e depois comecei a secar, anatomia, essas coisas. Hoje em dia, eu sempre recomendo, primeiro, ter a vontade de fazer, que não adianta também a pessoa não ter a vontade. Eu opero com microscópio, vou ficar operando, não preciso do endoscópio. Beleza, se tem resultados bons, tudo bem. Mas se a pessoa quer ter esse algo a mais, eu acho que o endoscópio ele traz esse algo a mais na cirurgia de ouvido. Primeiro, a pessoa ler, né? Entender a anatomia, entender esses conceitos de vias de ventilação, essas coisas todas. Segundo, fazer um curso. Esse ano é bem difícil, porque por conta da pandemia, todos os cursos hands-on, até aqui o curso do Brasil do ICAD, foram cancelados. Mas, provavelmente, próximo ano, vão ter esses cursos novamente com cadáveres. E isso ajuda muito você ter essa coordenação visual motora do endoscópio e tal. E terceiro, começar a praticar. Só que começando a praticar, mesmo que você já tenha muita experiência na cirurgia microscópica de ouvido, com casos básicos. Começar com um tubo de ventilação, começar com inspeção no consultório. Eu tiro cera dos pacientes com endoscópio. Ou inspeciono o ouvido no consultório com endoscópio. Porque, primeiro, eu consigo ver melhor, eu acho, do que com otoscópio, do que com microscópio. E, segundo, os pacientes também conseguem ver. Você liga a câmera, muitas vezes o paciente tem uma perfuração tipânica, você pergunta, você já viu sua perfuração? Eu digo, não, doutor, nunca vi, não. O doutor disse que eu tenho uma perfuração, que eu tenho que operar, mas nunca vi, não. Eu digo, você quer ver? O cara, quero ver. Aí eu tenho uma televisão assim na frente, né? Aí eu ligo a câmera, o cara vê e amplifica, né? O cara vê aquela perfuração bem grandona. Doutor, quando é que é a cirurgia? Então, facilita até para você convencer o paciente de fazer a cirurgia, de mostrar essas retrações, de mostrar o colestatoma, de mostrar as perfurações, de mostrar os problemas. Então, já começa no consultório, inspecionar, fazer as limpezas de cavidade radical com o endoscópio, isso é possível. Depois, partir para o centro cirúrgico, tubinho de ventilação, perfuração pequena. Depois, fazer colestatoma. Colestatoma é o último nessa. O que acontece é que muitas vezes a pessoa quer fazer na primeira cirurgia logo um colestatoma. A chance disso dar errado é muito grande. E aí a pessoa se frustra, diz, essa coisa aqui é daquele doido lá do João, lá do Ceará, não serve para nada não. Quando, na verdade, pode servir, e muito, principalmente para os pacientes. Maravilha, obrigado aí. Acho que eu vou passar a palavra para a Ágata, se ela quiser fazer algum comentário. O doutor Rosauro também está por aí, fica à vontade se quiser alguém comentar, fazer perguntas. Eu só queria agradecer a participação e parabenizar João Flávio pela excelente aula, como sempre. Foi ótimo. Bom, já mandei aí meus parabéns para João. É um didata fantástico. Tem uma facilidade de comunicação e muita ciência na cabeça. E é um historiador para todos nós aí, além de ter essa aula de história da otorrinolaringologia, ele dá aula também da história do Ceará e história do Brasil. Parabéns, João, mais uma vez. Muito obrigado, professor. Sabe que eu sou seu fã, viu? O senhor é uma das minhas referências na otorrinolaringologia do Brasil. E, sem brincadeira, vocês têm muita sorte de ter um professor Rosauro aí, de aprender com ele. É uma das pessoas mais habilidosas que tem. E, como eu falei anteriormente, não só como cirurgião, mas como ser humano, é uma das pessoas mais iluminadas que há, eu acho que no Brasil e no mundo. Então, vocês têm sorte aí. Eu vivo querendo trazer o doutor Rosário para cá, né? Assim, eu vou até ver, mas não, eu tenho que trabalhar aqui na Bahia, tá bom. Sorte dos baianos. Ô, João, Diego, vou falar um pouquinho mesmo. João Flávio, em meu lugar, você é um artista, né? Desde a época que você esteve aqui conosco, eu conheci você pessoalmente. Quero agradecer a você, sua brilhante aula aí, muito boa. Quando você falou do Schluder, cirurgia de amígdala, eu tive a oportunidade de fazer várias cirurgias. Eu pegava 10 cirurgias de amígdala com Schluder em 85, 86, 87, lá em São Paulo.
Eu acredito que o Dr. Rosário deve ter pego também essa época também, ou antes de mim, claro, evidente. Mas é uma loucura aquela cirurgia e a evolução foi muito grande, vendo hoje em dia você apresentar uma cirurgia com videotoscópio, com videocirurgia. Então, isso aí é maravilhoso. Então, parabéns, gratidão aí pela oportunidade de poder compartilhar seu conhecimento com nossa equipe de preceptor e residente, o corpo clínico, tanto do Hospital Santo Antônio de Otorrino, como da obra e dos baianos em si. Então, João Flávio, parabéns, obrigado por tudo. Espero a gente ter outras oportunidades de poder aprender mais um pouquinho com você, não só na parte de otologia, como na parte de rinologia também. Gratidão. Muito obrigado, professor. O senhor também é uma das minhas referências, e do mesmo jeito que eu falei para o professor Rosauro, sorte dos baianos de terem o senhor aí como coordenador do serviço, como a pessoa que faz acontecer realmente, tanto no OBA quanto nos obras sociais da Santa Dulce dos pobres, né? Que também aqui, eu como torcedor do Ceará, a gente aqui já como é que diz? Considera a Santa Dulce meio que nossa patrona, sabe? Meio que nossa protetora aqui do Ceará, do time do Vozão, né? E quem é torcedor de Fortaleza, ó, é muito ruim, viu? João Flávio, eu quero dizer para os meninos mais jovens, médicos mais jovens, você falou que você estava fazendo uma cirurgia e o microscópio quebrou e você pegou o otoscópio na dificuldade, o endoscópio, e você conseguiu concluir a sua cirurgia. Então, eu sempre, desde mais jovem, quando tinha alguma dificuldade, eu via onde é a solução, como é que se resolve isso. Eu nunca via dificuldade. Então, eu vejo você como um exemplo para todos nós, porque eu, desde jovem, quando fazia minha residência, aos 26 anos, eu nunca havia dificuldade. Vamos resolver, e eu vejo isso como aprendizado hoje em dia, depois de 35 anos formado. Mais uma vez, obrigado por tudo. Valeu, professor. Isso aí. Tá certo. Se alguém tiver alguma pergunta a mais, quiser registrar no chat, ou abrir o microfone para perguntar, antes da gente encerrar. Oi, Diego. Pois não, Davi? Na verdade, não é bem uma pergunta, é mais agradecer, João Flávio. Eu sou um fã, uma aula brilhante que ele fez, passando por fisiologia, um poço de cultura, de história, sensatez, vídeos autorais em alta definição, mistura coisas lúdicas também, de filmes, de história moderna. Eu realmente sou um fã, João é uma referência. Os residentes que estão vendo aí deviam se espelhar nesse tipo de apresentação, nesse tipo de conduta. Realmente, eu aprendi muito aqui. Tem tempo que eu não opero uma mastoide, dá vontade de voltar a operar ouvido também. Opero pouca coisa. Aliás, até tem uma estapedotomia para fazer daqui a alguns dias. Certamente vai ser com endoscópio. É mais deixar meu agradecimento por essa aula magna, brilhante, viu, João? Sensacional. Muito obrigado. Ô, Davi, você sabe que eu sou seu fã, né? Eu sou fã. Davi é pesquisador, Davi é cientista. É também sorte dos baianos de terem o Davi aí na Bahia. João, você falou aí do acaso, né? Que você estava fazendo a cirurgia, o microscópio queimou, e eu estava aqui pensando, sempre o acaso evoluindo a ciência, né? Você que gosta de história, então a radiografia foi descoberta ao acaso, a penicilina foi descoberta ao acaso. Então, o acaso, às vezes, faz com que a gente evolua, né? A gente, às vezes, despreza o acaso, né? Então, assim, como você é um homem de ciência e gosta de história também, eu estava pensando aqui que, às vezes, a gente tem que prestar mais atenção ao acaso e o acaso está dizendo alguma coisa para a gente, né? E faz com que a gente cresça e evolua. A ciência depende muito do acaso, às vezes. Parabenizar pela sua aula, excelente, não era diferente. Hoje, dia histórico, como você falou no início da sua aula, né? De 2 de julho, para a gente baiano aqui. O hino do 2 de julho diz que nasce o sol a 2 de julho, brilha mais que o primeiro. E hoje, 2 de julho aqui, fez um sol lindo. Acho que prenúncio da aula sua aí para a gente aqui, viu? Muito obrigado aí por você ter disponibilizado seu tempo aqui para falar um pouco com a gente. Sou eu que agradeço, o Alessandro também é uma das minhas referências.
uma das pessoas mais sensatas, um cientista também, um cientista na acepção da palavra, e também um ser humano fantástico. Então, vocês também têm sorte de ter o Alessandro aí no serviço de vocês. E para mim foi uma grande honra. O convite veio de você, do professor Eduardo, do professor Rosauro. Para mim foi uma grande honra e estamos sempre prontos aqui quando precisar. Estamos juntos. Ô, doutor João, só temos uma última perguntinha aqui antes do encerramento. O doutor Haroldo, que é do nosso serviço, perguntou aqui quais as óticas... Você é meu brother, viu? Quais as óticas que o senhor costuma usar, né? A angulação e o tamanho da ótica? Então, todo mundo que começou essa segunda era de cirurgia endoscópica de ouvido, começou com um endoscópio de 4 milímetros e de 18 centímetros, que é o mesmo endoscópio de nariz, que a gente usa para o nariz. Então, se você tem esse endoscópio no seu serviço, você já pode começar, lógico, seguindo aquela curva de aprendizado. Hoje em dia, a gente fez, e patenteou e tal, e a Storz produz, um endoscópio de 3 milímetros, ou seja, 1 milímetro a menos, e de 14 centímetros, ou seja, 4 centímetros a menos do que o endoscópio de nariz. Isso permite que você consiga ter imagens melhores, mas você consegue entrar mais, sabe? Então, facilita a cirurgia. Mas não necessariamente você precisa ter esse endoscópio para começar, não. E, geralmente, a gente começa com de 0 graus e, se for necessário, usa os endoscópios angulados. É outro erro também comum, a pessoa já querer começar com o endoscópio angulado. Às vezes, a imagem do endoscópio angulado é diferente, claro, né? Um endoscópio de 30 ou 45 graus, e você acaba tendo muito mais problemas do que soluções nesse começo. Então, eu recomendo o endoscópio de 0 graus para começo, história. E uma outra coisa importante, que eu não falei, esqueci de falar, é a fonte de luz. Então, tem que ter uma câmera boa, mas hoje em dia a maioria dos serviços tem câmeras boas. Mas a fonte de luz, se você coloca em 100%, você vai estar transmitindo muito calor, mesmo nas fontes LED, que transmitem menos calor, para a orelha média, isso pode causar alguns traumas, queimadura na corda do tímpano, na própria membrana timpânica, no retalho timpanomeatal. Então, a gente sempre recomenda utilizar a fonte de luz em, no máximo, até 40%. Quanto mais grossa a ótica, maior a transmissão do calor. Então, por exemplo, se você for trabalhar com ótica de 4 milímetros, você vai estar transmitindo mais calor do que de uma ótica de 3 milímetros. Então, também se tocar nisso para, às vezes, diminuir. A cavidade da orelha média é pequena, então você não precisa ter 100% de luz. É diferente do nariz. Então, você consegue trabalhar bem com 15%, 20% de intensidade de luz. E isso é muito importante, sabe? Maravilha. Perfeito. Acho que não temos mais perguntas. Novamente, em nome do nosso serviço, agradecer ao Dr. João, à doutora Ágada, pelas palestras, né, totalmente excelentes aí nessa noite de quinta-feira. Queria aproveitar o espaço antes do encerramento e divulgar nossas 2 próximas aulas da semana que vem. Sim, serão 2. A primeira, a gente vai falar com 2 infectologistas renomados aqui, um de Salvador, que é a doutora Celci, e outro lá de São Paulo, o doutor Vitor Castro Lima, a respeito do status epidemiológico atual do coronavírus, principalmente focando aqui na nossa região, evidências a respeito de tratamento e perspectivas futuras, que vai ser na terça-feira. E na próxima quinta-feira a gente vai ter um bate-papo sobre polissonografia com o Dr. Alexandre Nakazato, lá do HC da USP. Dr. Isaac Matos, também nosso preceptor aqui, com formação importante em medicina do sono. E o Dr. Davi Sobral também ajudando nos comentários. Bom, acho que era isso que eu tinha para transmitir. Um abraço a todos, mais uma vez obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.